Ligado aqui? Isso, dá só um toquezinho. Meus irmãos, graça e paz, Senhor Jesus, podem se sentar. Convido todos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Semana passada, nós começamos a ver um pouco sobre a carta aos Colossenses, e eu falei para vocês que o tema da carta é a plenitude da vida em Cristo. A plenitude da vida cristã. E eu mostrei que a expressão pleno aparece ou plenitude aparece por 9 vezes na carta explicitamente. E além disso, o conceito de plenitude aparece em outras 25 vezes na carta. Então, de modo direto ou indireto, a plenitude de Cristo na igreja e da igreja em Cristo é mencionada por 34 vezes nessa carta. E hoje nós vamos ver o capítulo 2, que se divide em duas partes, do versículo 1 até o versículo 10, nós temos o primeiro tema, e depois do versículo 11 até o versículo 23, o segundo tema. Então vamos ler a carta, vamos ler o capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, e arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tal como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Amém, meus irmãos?
Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus graça e misericórdia. Deus amado, Deus bendito, estamos diante de Ti, do Teu povo, nessa hora clamando a Ti por graça, por misericórdia. Te agradecemos pela Tua santa palavra que foi escrita para a nossa instrução, Senhor. Eu te peço que o Senhor me ajude a compartilhar as verdades da Tua palavra contidas nesse capítulo que nós acabamos de ler, e que o Senhor console o coração de todos nós, que o Senhor nos dê direção, nos instrua pelo caminho que devemos andar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, meus irmãos, esse capítulo pode ser dividido em dois temas, são dois assuntos. O versículo 1 até o versículo 10 trata do primeiro assunto, que é a luta pela plenitude dos irmãos que Paulo travou, e depois do versículo 11 até o versículo 23, as implicações de uma vida de alguém que está livre em Cristo. Então vamos pelo primeiro, a luta pela plenitude dos irmãos, versículo 1 ao versículo 10. Uma das razões para a escrita dessa carta foi que alguns irmãos, os irmãos da igreja de Colossos, estavam sendo seduzidos a buscar experiências esotéricas além da fé em Cristo, para serem cristãos de verdade. Infelizmente, ainda há essa busca no cristianismo em muitos lugares do mundo, e muitas pessoas estão caindo nessa sedução. Alguns caem porque se mostram propensos a isso, outros caem porque nunca foram cristãos de verdade, mas outros caem porque não há quem lute com eles. Atualmente há inúmeras formas que os falsos profetas têm elaborado, e eles vêm mantendo muitas pessoas no engano por meio disso, por meio de falsas experiências espirituais. Eu não estou aqui tentando negar as experiências espirituais reais. A vida cristã é fruto de uma experiência real, de arrependimento, confissão e perdão. Mas há muitas experiências falsas, tais como pessoas que creem que alguns objetos ungidos têm poderes mágicos. Então é a rosa ungida, é o travesseiro ungido, é a Bíblia ungida e tudo mais. É colocar as chaves no óleo, como se fosse assar as chaves. Nada disso tem poder algum. Nada disso possui base na palavra de Deus. Também pessoas que creem que tudo que vem de Israel é poderoso, ou é melhor, ou é espiritualmente útil. Então é a água do Rio Jordão. São pessoas que já são batizadas nas águas, que viajam para Israel para se batizarem no Rio Jordão, para rebatizarem no Rio Jordão. É o candelabro sagrado, tudo que vem de Israel. Então também tem gente que acha que ao visitar Israel vai descobrir a verdadeira fé bíblica. Não é assim. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Tenho muita vontade. Alguém aqui já foi a Israel? Não? Podia organizar uma caravana, né, bispo? Ano que vem aí. Se der aí, der certo aí, a gente vai. Mas, ao voltar de Israel, claro, vou andar nas terras que eu leio desde a adolescência, na Bíblia, mas espiritualmente não acrescenta em nada. Acrescenta a experiência de vida, conhecer um lugar bacana, um lugar novo, mas não tem poder espiritual algum. Ir a Israel ou ir na China é a mesma coisa. E também pessoas que acreditam que existe uma oração forte. Faz aqui uma oração forte por mim. Fulano faz uma oração forte. Meus irmãos, isso não existe. Não existe oração forte. Existe pessoas de Deus que buscam a Deus e que oram a um Deus que é todo poderoso e que ouve as orações do seu povo e responde conforme sua santa vontade, sua soberana vontade, como Ele quiser. Não existe oração forte. Oração não são... Está falhando bastante, se tiver outra aí. A oração, ela é feita a Deus. O Deus que responde é que é forte. Ele responde se quiser, mas Ele ouve as orações dos fortes, dos fracos. E na verdade, diante de Deus, todos nós somos bem fracos, não é verdade? Paulo lutou pelos irmãos de Colossos, e nós também devemos lutar pelos irmãos da nossa época. Nesse texto, então, obrigado. Nesse texto, esse aqui está melhor, né? Então tudo bem. Deixa aqui de segurança. Nesse texto, então,
nós percebemos que Paulo luta pelos irmãos de Colossos e nós também devemos lutar pelos irmãos da nossa época. Nós vemos que há 6 posturas que devem ser destacadas nesse texto, conforme nós já lemos. Então a primeira postura que a gente percebe está no versículo 1. A luta cristã deve ser compartilhada, ninguém deve sofrer em silêncio. Paulo diz: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vocês, por vós, pelos que estão em Laodiceia, que era uma cidade próxima, e pelos que ainda não me viram em pessoa. Paulo havia travado essa luta. Ele era um apóstolo, ele tinha plantado diversas igrejas, viajado por muitas cidades. Ao todo, Paulo pregou o evangelho em mais de 50 cidades nas suas viagens missionárias, e ele sabia que a fé cristã estava em xeque em Colossos. Então, quando um apóstolo dos tempos bíblicos defende a fé cristã, defende a doutrina que ele mesmo estava pregando, ele nunca está defendendo, legislando em causa própria. Ele nunca está defendendo a si mesmo por uma questão de ego. Ele está defendendo a fé dos irmãos. Por exemplo, quando Paulo também defendeu a doutrina que havia pregado na igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreveu a segunda carta para defender a sua doutrina e a sua apostolicidade. Não era para dizer, ele é realmente um apóstolo, ele é o cara. Não, era porque os irmãos haviam crido no evangelho que Paulo tinha pregado. Se o evangelho que ele tinha pregado fosse falso, se ele fosse falso, o evangelho que ele tinha pregado era falso. Então ele estava defendendo a própria fé dos irmãos. Quando a gente luta pela nossa comum fé, é assim que acontece. Não é pelo ministério do bispo que a gente está lutando, ou do nosso pastor, de qualquer outro líder, nem o nosso. É pela fé bíblica, que essa tem sido ensinada na igreja do Senhor há 2000 anos. É a primeira postura. A segunda postura está nos versículos 2 e 3. Devemos lutar pelo ânimo, união e plenitude dos irmãos. Nesse trechinho, Paulo diz para que o coração deles seja animado, versículos 2 e 3, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Era mistério porque Deus ainda não havia revelado quem seria o Messias. Não é mais mistério hoje. Hoje foi revelado. Aliás, nos tempos dos apóstolos foi revelado. Então, os colossenses não precisavam acreditar no mistério que um ou outro aventureiro da fé estava ensinando. A um culto, prestar um culto a anjos, ou a guardar dias especiais, guardar o sábado, não era mais necessário. Agora o mistério de Deus já havia sido revelado, Cristo. E veja o exagero que Paulo usa no versículo 2 para falar da plenitude. Ele quer que os irmãos sejam plenos mesmo. Ele diz: vocês já são plenos, não precisa de mais nada. Ele diz: estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento de Cristo. Você não precisa mais de nada, já tem tudo. Nós devemos lutar pelo ânimo, pela união e pela plenitude dos irmãos. Pelo ânimo, porque todo mundo desanima, todo mundo mesmo. Jesus desanimou, suou sangue no Getsemane. E isso não foi relatado por Mateus, por Marcos, nem por João. Eles talvez não tenham achado interessante, mas o doutor Lucas achou interessante, porque como médico ele sabia que ao ponto de o ser humano chegar ao ponto de suar sangue, era porque ele estava profundamente angustiado. Aquilo é algo psicossomático. Começa no corpo, na soma é corpo em grego, começa aliás no psique, na alma, depois reflete no corpo. Por isso é psicossomático. E muitas vezes nós somos os desanimados. E como é bom, né, irmãos, receber uma palavra de ânimo. Quando nós estamos desanimados, Deus não nos ama menos. Necessariamente nós não estamos longe de Deus porque estamos desanimados.
Nós estamos próximos de Deus pela fé, não é pelas nossas emoções. Mas é ruim ficar desanimado. A palavra animar significa ajudar para cima. Ajudar para cima. É como se eu e outras pessoas estivéssemos aqui em cima e estivéssemos ajudando alguém a subir. Esse ajudar para cima, para trazer para cima, é isso, é animar. Quando as pessoas estão, quando nós estamos desanimados, nós estamos o quê? Para baixo. Alguém nos anima por uma palavra, por um conselho, por uma visita, por uma piada, por um gracejo, por relembrar promessas da palavra de Deus para nós. Nós somos reanimados. Aliás, a palavra de Deus diz que se a gente lê a Bíblia, nós vamos ficar mais animados. Romanos capítulo 15 diz isso. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz isso. Eu amo demais essa passagem. Romanos 15, 4, que diz: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo, que provém, no plural, a perseverança e o ânimo provém das Escrituras. Nós não sabemos disso na prática, irmãos. Nós não sabemos que estamos sem esperança e sem ânimo. Quando lemos as Escrituras, somos revigorados na nossa fé, na nossa esperança, no nosso ânimo. É isso. O ânimo principal que nós precisamos vem da Escritura. É por isso que é muito difícil encontrar um leitor fervoroso da Bíblia desanimado. É difícil, acontece, é claro, mas é muito difícil. Todos nós conhecemos histórias, irmãos, que nós vamos visitar. Alguém que está doente, algum irmão que está doente, está sofrendo, está numa situação difícil. Já aconteceu isso comigo, não só uma vez nem duas. E visitar o irmão que está lá, vamos lá dar uma moral, dar uma força. E eu saí de lá muito mais revigorado pelo irmão, porque eu pensei que ele estava para baixo, mas ele estava fervorosamente servindo ao Senhor. O pastor José Pontes é um pastor da igreja Nazarena, em João Pessoa. Não sei se alguém aqui conhece o pastor Pontes. Ele está em Cuba. Ele foi fazer uma viagem, ele foi para uma viagem missionária, juntou com outros irmãos, pediu visto como religioso, porque senão daria problemas, podia dar problemas para ele lá. Entrou em Cuba. E agora há poucos minutos atrás, eu recebi um vídeo dele. Ele viajou horas e horas de carroça para o interior de Cuba, para visitar uns irmãos lá, para fortalecê-los na fé. E aí, quando ele acordou, não tinha água para eles beberem. Um garoto de uns 20 anos, 20 e poucos anos, foi de bicicleta comprar água para eles beberem, a 20 quilômetros de distância. O garoto pedalou 40 quilômetros para comprar água para os pastores brasileiros. Ele está lá, ajudando os irmãos, animando. Essa é uma postura que Paulo teve, que nós devemos ter também. Terceira postura, irmãos, está no versículos 4 e 5. Devemos lutar pela preservação da sã doutrina. Até porque ânimo com doutrina errada é paganismo, é misticismo. E uma das coisas que estava sendo atacada na igreja de Colossos, uma igreja fantástica, por exemplo, Onésimo e Filemon eram dessa igreja. Quando a gente lê a carta a Filemon, a gente percebe que eles eram da cidade de Colossos. Então aquela revolução que eu falei para vocês semana passada, que acontecia em muitas igrejas, deveria ter acontecido também em Colossos. Lembram que eu falei que alguns pastores eram escravos do Império Romano? E eles trabalhavam a semana toda, o seu chefe, seu senhor, era o irmão em Cristo. Quando eles chegavam na igreja para cultuar, a paz do Senhor, pastor. E o pastor era escravo. Isso aconteceu, meus irmãos. Aconteceu muito nos primeiros séculos e em outros lugares também, não somente nas terras bíblicas. Então, aquela igreja fantástica, maravilhosa, estava enfrentando problemas doutrinários. Por isso também Paulo lutou pela preservação da sã doutrina. Nos versículos 4 e 5 ele diz: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Os espertalhões. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, eu não estou em Colossos, estou convosco em espírito,
Ele estava pensando nos irmãos. É isso que significa: alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Parabéns, parabéns, porque vocês mantêm tudo em ordem e estão firmes em Cristo. É um elogio sincero que Paulo dá àqueles irmãos. Meus irmãos, como é que está a nossa doutrina? Como é que está a ortodoxia? A crença correta nas Escrituras que cada um de nós tem. Quem você anda escutando na internet ao longo da semana? Que tipo de pregador, que tipo de mestre você anda lendo? São pessoas comprometidas com a palavra de Deus? Você que gostaria de aprender um pouco mais, venha fazer a matrícula do seminário, fale com seus líderes, os diretores do seminário estão aqui, e você pode, ao final do culto, já fazer a sua matrícula e começar aí quanto antes. Mas se você não for estudar no seminário, também não é uma desculpa para ser negligente com a sua doutrina, com aquilo que você acredita na palavra de Deus. Esteja atento a isso, nas suas leituras, balize sempre pela palavra de Deus. Não importa quem diga, não importa se sou eu, se é outra pessoa, tudo precisa passar pelo critério das Escrituras, irmãos. Eu espero sinceramente que enquanto eu estou aqui pregando, vocês não julguem o meu penteado, ou a minha roupa, ou qualquer coisa da minha aparência física, mas a minha doutrina. Essa sim eu faço questão de que vocês confiam nas Escrituras, conforme os bereanos faziam, se tudo que eu estou ensinando aqui é a verdade. A quarta postura que Paulo ensina é que devemos nos firmar em Cristo com ações de graças. Firmeza em Cristo com ações de graças. Nos versículos 6 e 7 ele fala isso: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, é o pronome mais usado para o Senhor Jesus, para Jesus é o Senhor, assim como vocês receberam, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Paulo elogia a firmeza deles e diz: olha, permaneçam assim, sempre firmes em Cristo, sempre com ações de graças, ou seja, sempre firmes em Cristo e sorrindo, sempre felizes. A palavra de Deus ensina que servir a Cristo é uma bênção, é uma alegria, é uma graça, não é um peso. O apóstolo João escreveu dizendo que seus mandamentos não são peso para nós, é nossa alegria. Na primeira carta de João, o Senhor Jesus disse, está em João 15:11: tenho-vos dito essas coisas para que a vossa alegria seja plena, seja completa. Não existe essa de que Deus tem que fazer alguém se sentir desconfortável para usar essa pessoa. É aquela filosofia de sair da sua zona de conforto. Mas por quê? Primeiro, quem diz que eu estou confortável? Segundo, não é pelo conforto que nós lutamos e trabalhamos todos os dias para ter as contas em dia, para ter a saúde em dia, para que esteja tudo em paz na nossa casa. Quer dizer que Deus só usa quem está desconfortável? Me poupe. Deus dá alegria plena a quem Ele está usando. Alegria plena, Jesus garantiu isso, João 15:11. Então aqueles mestres que ensinam na palavra de Deus, a palavra de Deus na igreja, se sentem plenos em Cristo. Aquelas irmãs que fazem a feijoada para aquele almoço abençoado, se sentem felizes. Os irmãos que estão na recepção, recebendo, introduzindo os irmãos no templo, se sentem felizes. Deus quer que nós sejamos plenamente felizes nele. É isso. Aliás, a verdadeira felicidade é em Cristo. Só em Cristo nós encontramos a verdadeira felicidade. Prazeres nós encontramos em muitas coisas, mas felicidade só em Cristo. E aí Paulo diz para os irmãos de Colossos permanecerem firmes, agarrados com Cristo, tendo Ele como Senhor, desde como eles receberam desde o princípio, quando se tornaram cristãos. Cristo
é o teu Senhor, Ele é o teu dono, Ele manda em tudo na tua vida, em todas as esferas da tua vida. Há pessoas que são cristãos fervorosos na igreja, no templo, na comunhão com os irmãos, mas no trabalho agem como ateus, não pensam na glória de Deus, não agem como cristãos, maltratam os funcionários, não dão um bom dia para o porteiro do prédio, não pede um favor para o zelador, trata feito cachorro. Você acha que vai para o céu assim, meu irmão? Não vai não, não vai não. Nós devemos amar todas as pessoas, e esse amor que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos amar ao próximo como Cristo nos amou. Não é um sentimento vazio. Não, Deus nunca quis que a gente tivesse o mesmo sentimento pelos nossos amigos e parentes e por todas as pessoas que a gente vê na rua. Não é isso. A parábola do samaritano mostra muito bem. Jesus contou aquela parábola respondendo quem era o próximo e como ele deveria amar o próximo. Nós amamos o próximo quando ajudamos as pessoas, quando fazemos o bem, quando socorremos os necessitados, enquanto a gente vive. Aquele samaritano não parou a sua vida para socorrer o camarada que estava meio morto, quase morto. Ele parou lá, ajudou, pôs no hotel e disse: olha, quando eu voltar eu resolvo. Ele continuou viajando, trabalhando. Não é preciso parar a nossa vida para ser um cristão. Devemos ser cristãos ao longo da caminhada. A quinta postura que Paulo nos ensina nessa passagem está no versículo 8. Devemos ter discernimento para não ser enganados, porque havia um monte de enganadores na igreja de Colossos, um monte de gente ensinando besteira. Vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar os dias das luas novas, determinadas festas judaicas, vocês têm que se circuncidar os meninos ao 8º dia. Não precisava mais disso, de nada disso. E aí, no versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Os espíritos elementares do mundo. Tá beleza. Ele está meio gago aqui, mas está funcionando. Acho que é um sinal. Dá para ir, né? Os espíritos elementares do mundo, ou como eles haviam ensinado outrora, antigamente. Cuidado, para que ninguém te engane. Cuidado. Quando eu era novíssimo convertido, me converti com 13 anos. Passei 2 anos na minha igreja em Campina Grande, onde eu me converti. Igreja do meu coração. Eu lembro de muitos ensinamentos que eu aprendi lá. E um deles, da pastora Mércia, ela disse o seguinte, eu lembro, era um templo grande, um pouco maior do que esse, um pouquinho maior, não muito maior. E ela disse o seguinte: olha, quando você for em outra igreja cultuar com outros irmãos, vai e seja uma bênção. Agora, não vai entrando logo no oba-oba não. Observe. E aquilo para mim, um garotinho, devia ter uns 14 para 15 anos, foi bem interessante, sabe? Observe, veja se o que está sendo pregado realmente é a palavra de Deus, veja se as práticas deles condizem com a palavra de Deus, que tipo de oração eles fazem, porque o mundo está cheio de malandros. De onde saíram os primeiros anticristos, irmãos? Da igreja que recebeu a carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 2, versículo 19. João disse, 1 de João 2,19: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. É claro que isso não se aplica a todas as pessoas que se desviaram, até porque eles que João mencionou, eram os anticristos, aqueles gnósticos que estavam ensinando que tinham um conhecimento superior até o conhecimento dos apóstolos de Cristo, e que estavam ensinando também que Cristo não havia encarnado, ele não veio em carne. Esses eram que tinham saído do meio de nós, como disse João, da igreja.
Claro, penso que todos vocês sejam aqui dessa igreja. Eu e Kelly que não somos, minha esposa. Mas vale para vocês quando forem a outros lugares. Vale para vocês quando estiverem escolhendo a programação na televisão, ou quando estiverem escolhendo um pregador para acompanhar pela internet. Eu tenho meus preferidos, penso que vocês também têm os seus, mas tenham cuidado. Cuidado, irmãos. Essa é uma época de que nós devemos pedir muito discernimento ao Senhor, muito discernimento. E aí precisamos estar atentos em oração e em estudo bíblico, meditação bíblica. Muito atentos. Olha, eu vou contar uma experiência aqui. Não sei quantos vão crer, mas eu creio. Numa vigília na década de 80 em Campina Grande, na Paraíba, esse pastor que está em Cuba, pastor Pontes, ele foi diretor do seminário da Juvep por 25 anos, se não estiver enganado, foi meu professor e é um colega, ele também é pastor nazareno. Pastor Pontes é um homem de Deus, um homem muito sério, muito respeitado na América Latina toda, no meio nazareno, e às vezes fora da igreja de Nazareno também. E ele era jovem ainda, quando estava numa vigília de oração, lá no interior de Campina Grande, lá no interiorzinho, e aí alguns irmãos estavam orando, frio lá, esfria bem, de repente os irmãos orando, aquele fervor, uma mulher se pôs no meio da igreja, era um templo pequeno, e disse: meu povo, e começou a profetizar um monte de coisa boa e esquisita. Ele achou estranho, ele abriu os olhos, olhou para aquela mulher, ficou olhando para ela, ele não conhecia, e aí uma irmãzinha, daquelas irmãs do coque, como a gente bem conhece, que mal falava na igreja, olhou também. Enquanto os irmãos estavam ajoelhados orando, aquela irmã do coque foi até essa mulher que estava falando no meio do templo, pôs o dedo assim e disse: Satanás, sai do nosso meio agora, em nome de Jesus. Na mesma hora, aquela mulher evaporou-se, sumiu. Era um espírito maligno tentando enganar o povo de Deus, meus irmãos. Eu só acredito porque Pontes me disse que eu vi, Bruno, foi assim que aconteceu. Eu pus essa história em um dos meus livros, falei com ele antes, pedi autorização, ele disse: pode citar meu nome. Ele disse o nome do sítio, o dia, tudo. Eu disse: não, eu não vou dizer o nome do Senhor, porque se alguém falar mal, que fale de mim, não fale do Senhor. Isso não acontece sempre, mas em outro tempo, a estratégia dos satanistas era se infiltrar nos cultos de oração das nossas igrejas. E aí eles tentavam fazer de tudo para que nós não orássemos. Alguém tem um pedido de oração, o cara levantava a mão, contava uma história de meia hora, acabou-se. O dirigente ficava constrangido. Não, meu irmão, diga só o pedido de oração, o testemunho é para outro culto. Então muita gente ficava constrangida, a igreja se reunia e não orava. Muitos desses satanistas se converteram, por isso que eu sei o que aconteceu, vocês também sabem. Satanás não brinca, meus irmãos. Ele está o tempo inteiro querendo nos enganar. Fique esperto. Ele enganou Eva, dizendo que Deus não queria o bem de Eva, dizendo que Deus, na verdade, tinha medo que Eva se tornasse parecida com Deus. Mas Eva foi criada como? Não foi a imagem e semelhança de Deus? Ele enganou Eva, induzindo ela a querer algo que ela já era criada à imagem e semelhança de Deus. Já pensou? Ele é um enganador, o pai da mentira. Nele nunca houve verdade. Então, meus irmãos, cuidado, para que, como a palavra do apóstolo aqui, com filosofias e sutilezas vazias pela tradição dos homens, não sejamos enganados. A sexta e última postura de Paulo nesse primeiro parágrafo do capítulo 2 está nos versículos 9 e 10. Todos os que estão em Cristo estão plenos espiritualmente, pois em Cristo, nele, diz o verso 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Meus irmãos, o engano batia na nossa porta no domingo pela manhã, outrora. Agora o engano, esse mesmo engano que eu estou falando, ligou para mim 2 vezes durante a pandemia.
as testemunhas de Jeová. Foi a mesma mulher, e eu lembro que o nome dela era o mesmo nome da minha mãe, Verônica. Pegou a primeira vez, falou, depois de alguns meses ligou de novo. Das duas vezes eu estava com muito sono, tinha acabado de almoçar, era meu ponto fraco, um deles. E aí, ouvi, o que é que você acha? Eu acho que está certo, tudo que ela falou estava certo. Leu um salmo, foi bem discreta, mas eu sei muito bem onde ela queria chegar. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Lembram? A doutrina da Trindade pode ser definida como Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Essa é a definição de Wayne Grudem, que eu uso nas minhas aulas de teologia. Minha esposa já decorou. Todos os meus alunos de teologia sistemática têm que decorar, senão não passam. Não passam. Se não aprenderem a definição da Trindade, não passam. Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, meus irmãos, muita gente está por aí negando a divindade de Cristo. Ele não é Deus. Ele é mais ou menos Deus. Ele se tornou divino. O Cristo encarnou em Jesus, é outra heresia, tá? Quando ele foi batizado e saiu de Jesus um pouquinho antes dele ser crucificado. Sabe quem eu já vi ensinando isso? Marco Feliciano, que é outro falso profeta. Ali é ruim como pregador e como deputado. Ali é terrível. A minha monografia na graduação foi sobre ele. Eu conheço bem, isso é o que eu estou falando. Então, nesse primeiro parágrafo nós vemos que devemos analisar qual a nossa posição nessa luta espiritual. Estamos firmados? De fato, já podemos ajudar outros irmãos? Ou estamos precisando de ajuda? Aqueles que precisam se firmar devem buscar diariamente isso, e com a ajuda dos irmãos, porque é com os outros que a gente aprende a ser crente, não é? Aqueles que já estão firmes em Cristo devem se envolver para encorajar os que estão mais fracos, para que todos estejamos firmes e plenos em Cristo. É isso. Na segunda metade, ou na segunda parte, melhor dizendo, do capítulo 2, nós vemos Paulo falando sobre as bênçãos da salvação e a libertação dos escravos, e nós já lemos todo o capítulo. E aí eu pergunto: quem é você? A quem você pertence? Algumas pessoas autoritárias tendem a dizer: com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? E com isso desejam intimidar, colocar medo nas pessoas para que elas se submetam, que elas ganhem respeito pelo medo. Na igreja de Colossos também existiam pessoas assim, mas no caso delas, o autoritarismo era alegadamente espiritual. Não, você precisa obedecer mais coisas, guardar mais coisas, você não é um crente pleno ainda, você ainda gosta de jogo de futebol, o crente não joga futebol, você ainda gosta de ir para o cinema. Uma vez, um pastor amigo meu tinha essa mania de dizer que o crente não deveria ir para o cinema, né? Simplesmente porque não gostava. E aí ele dizia: meu jovem, quando você vê, uma vez a gente estava numa roda de conversa, ele disse isso: Jesus entrando no cinema, vá seguindo Jesus, e quando ele entrar no cinema, você entra também. Eu disse: pastor, vamos fazer o seguinte, vá seguindo Jesus, e quando ele entrar para ir para casa depois do culto, num carro de 4 portas, ar-condicionado, direção elétrica, que nem o seu, o senhor entra também. Se não, vá para casa de jumentinho ou a pé. E nunca mais ele veio com essa história. Meus irmãos, isso é um autoritarismo transvestido de espiritualidade. Tolice, que tolice! Onde já se viu isso? Não sejamos escravizados por esse tipo de discurso. Ah, meu amigo, comigo não funciona não, viu? Nunca funcionou. Nisso aí meus pais acertaram muito bem na minha educação, graças a Deus. Na igreja de Colossos tinha gente assim, uma espiritualidade falsa, baseada em pressupostos errados e que precisavam ser combatidos. Na igreja dos nossos dias também há pessoas autoritárias,
Elas utilizam-se de todas as estratégias que estão ao seu alcance para abusar do povo de Deus. O abuso mais recente que eu vi, que eu soube, foi um pastor dizendo que na igreja os homens não podem cruzar as pernas. Que idiotice, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus, sinceramente, não dá nem para responder um negócio desse, tá? Essas pessoas costumam gritar com as outras, gritar, tratar mal, recorrem à autoridade dos cargos eclesiásticos. Eu sou pastor, vou dizer, eu sou bispo, não é que é muito. Eu sou o líder do ministério da Irmandade das Almas. E daí? Todos nós merecemos respeito. Merecemos respeito porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente não merece respeito porque tem dinheiro no banco, porque está bem vestido, porque é uma autoridade eclesiástica. Não é por isso não. Precede tudo isso. É porque a dignidade humana vem desde a criação. Então os animais todos podem servir de alimento para nós, mas a carne humana é a imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Também há pessoas que usam de vingança quando podem para retribuir uma insubmissão indevida. Eu acho que ele não foi bem, então não vou recomendar. Até mesmo pessoas que aparentam ter dons espirituais e às vezes têm mesmo, tá? Mas querem usar isso para prejudicar o outro. Como é que pode, irmãos? O propósito dos dons é a edificação da igreja e a consequente glória de Deus. Mas tem gente que usa, eu sei disso, tá? Olha, eu tive um sonho com você, eu tive uma revelação, eu sou cheio das revelações. E daí? E daí, o que eu tenho a ver com isso? Se não servir para edificar a igreja, não serve para nada, meus irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E esse texto, sobretudo do verso 11 ao 23, trata exatamente sobre isso, da liberdade que os colossenses tinham em Cristo, e nós também temos. Cristo conquistou uma bênção para nós, a bênção da liberdade. Essa liberdade é a liberdade de quem está submisso a Deus, à vontade de Deus. O nosso Deus é o Deus da verdadeira liberdade. A expressão, ou uma frase que lembre que Deus nos tirou os hebreus da terra do Egito, aparece em quase todos os livros do Antigo Testamento. Deus se revela assim, desde Gênesis, quando o povo ainda nem tinha ido para o Egito. Olha, daqui a tantos anos o povo vai vir para cá, vai ficar escravo, mas eu vou libertar esse povo. Então Deus se apresenta como libertador. E nós vemos 3 implicações nessa segunda parte do capítulo 2. Primeira delas, nos versículos 11 e 12, diz que em Cristo nós fomos circuncidados, batizados e ressuscitados. Em Cristo nós somos circuncidados, ou seja, eles não precisavam mais se circuncidar, nem circuncidar os garotos que nascessem. Acabou. Agora a circuncisão é no coração. É no coração, não preciso fazer mais isso. Isso é uma cerimônia, uma cirurgia judaica. Não preciso mais fazer nenhum sinal na carne. Nós também fomos batizados. A circuncisão aponta para o sinal da aliança com Deus. Deus fez uma aliança conosco e circuncidou nosso coração. Nosso coração é de Cristo. Nós somos batizados nas águas, e esse é um sinal de compromisso com a igreja. Nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cremos nessa doutrina e testemunhamos. Agora eu pertenço a Cristo e eu também pertenço a essa igreja, a esses irmãos, em certa medida. E também nós somos ressuscitados. Aqui o sinal é o do poder de Deus em nós. Então a circuncisão é o sinal da aliança com Deus. O batismo é o sinal do nosso compromisso com a igreja. E a ressurreição espiritual, nós estávamos mortos sem Cristo, agora estamos vivificados, ressuscitados, é o sinal do poder de Deus em nós. É isso. Ou seja, nós pertencemos completamente a Deus, e assim não podemos deixar que os seres humanos
nos escraviza. A segunda implicação, meus irmãos, está nos versículos 13 a 15. Por Deus nós fomos resgatados e perdoados. Resgatados porque nós éramos escravos de Satanás. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Fomos redimidos. Fomos perdoados por Deus. Também fomos liberados de pagar a dívida. Deus, como é que eu pago aquela dívida que eu tenho com o Senhor? Não paga. Você nem ia conseguir mesmo, tá? Mas meu filho já pagou por você. Agora é só desfrutar. Está pago, meus irmãos. Está pago. Nós fomos resgatados, perdoados, liberados de pagar a dívida e exaltados. Antes o diabo triunfava sobre a nossa vida. Ele mandava em nós. Era nosso pai. Agora nós triunfamos com Cristo na cruz. E na cruz ele expôs publicamente toda a derrota de Satanás. É o que Paulo diz no versículo 15: os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles, sobre os poderes demoníacos que nos atormentavam. E brevemente Paulo diz em Romanos 16, 20, que brevemente o nosso Deus esmagará debaixo dos nossos pés a serpente. Brevemente. Cristo já pisou na cabeça da serpente, mas a igreja ainda não. Brevemente, conforme diz Romanos 16, 20, faremos isso. Isto é, Deus nos comprou para Ele mesmo e nos livrou de toda a maldição que nos oprimia. Não há nenhuma maldição para o cristão, nenhuma, nem meia. Em alguns períodos da história da igreja, quando as pessoas se convertiam, elas faziam a oração do pecador, que nós fazemos ainda hoje. Confesso meus pecados, me arrependo, convido Jesus para entrar na minha vida. Isso varia de igreja para igreja, né? Mas elas também diziam: renuncio a Satanás. Não precisa mais nem fazer isso, sabia? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Acabou-se. A Bíblia não ensina em nenhum lugar uma cerimônia ou uma oração de quebra de maldições para o cristão. Não há. Não há, meus irmãos. Na verdade, a única maneira de quebrar alguma maldição na sua vida, se houver, é se convertendo a Cristo. Você já é de Cristo, você já é abençoado. Nenhuma maldição sobre a sua vida. E a terceira implicação, meus irmãos, está no versículo 16 a 20. Portanto, pelos homens não devemos ser julgados nem enganados. Julgados pela religiosidade deles, nem enganados pela falsa espiritualidade, que eu já falei aqui o tempo todo. Então, ninguém deve nos julgar, ninguém deve nos enganar. Os homens criam muitas regras inúteis, que não têm poder nenhum para a vida cristã, como Paulo diz aqui no final do versículo 23, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Ou seja, esse negócio de que não pode ir para o cinema, não pode jogar bola, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode comer carne de porco, não pode galinhar a carne dela, não pode fazer isso com a gente não, irmãos, porque isso não serve de nada, não dá poder para combater a nossa carnalidade. Não serve de nada, só escraviza. Tudo que os homens ensinam deve estar, que as igrejas ensinam, deve estar em conformidade com as Escrituras, meus irmãos. Concluindo, tendo recebido tantas bênçãos, não devemos nos submeter a caprichos humanos, porque a religiosidade não serve para nada, mas a única forma de crescimento espiritual e libertação para a vida que Deus nos deu é estar ligado a Cristo, e assim nós somos plenos em Cristo, que é pleno na nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.